Beleza, aqui quem tá falando aqui é o Game Expert. Galera, nesse vídeo aqui, galera, eu quero mostrar uma seed aqui que eu sei onde que tem diamante. Esse diamante, ó, se você, o diamante, você catar o diamante que eu vou falar onde que tá, dá pra você fazer uma armadura certinha. Dá pra você fazer certinho o diamante que você tem, que você vai fazer, você vai catar lá. Daí, aqui eu já tenho uns lugares marcados, é muito fácil. Você vai nascer aqui, ó, nessa seed aqui em cima, aqui, ó. Eu vou deixar aí na descrição também. Você tem que colocar um menos antes de colocar seed. Primeiro lugar é aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Primeira coisa, você vai vir aqui, onde que tem esse aqui. Tem esse negócio, tipo um dente assim, ó. Um negócio aqui. Daí você vem aqui, reto nesse aqui. Você vem aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui. Você pega um, ó. Deixa eu pegar aqui. Daí 2, daí 3, 4, 5. Ó, deu 5 blocos. Daí um pra direita aqui, ó. Daí bem aqui vai ter diamante. Peraí, deixa eu quebrar esse aqui, ó. Depois eu vou postar um vídeo de Skywars. Eu nem sei por que eu demorei tanto tempo pra postar vídeo, não sei, nem eu sei. E é isso. Peraí, galera, que eu vou vir aqui no modo criativo aqui, rapidão. Só pra mim pegar uma poção de visão noturna aqui e umas tochas. Peraí, já volto. Voltei aqui, galera, peraí. Voltei aqui, galera. Meu pai tá mexendo no saco. Ele põe o celular e desliga. Aqui eu já peguei a poção de visão noturna aqui. Ali onde que eu falei pra vocês virem aqui, daí vocês vêm. Daí vocês descem. Pode descer o tanto que vocês quiserem. Pode descer, compadre. Aqui, ó, você continuar descendo aqui, ó. Ó, já chega na cavernona aqui, ó. Já é um bom lucro aqui, que você pega uns ferrão aqui, ó. Já cata uns ferros, ó. Vem em mim, pula em mim, ó, seu bosta. Vem, pula em mim aí, ó, seu tatuzão do brejo. Vem. Ah, desgraçado. Morreu já o pau no cu. Aqui, ó, sobe. De onde que eu vim mesmo? Ah, eu vim daqui, ó. Vim daqui, ó, já. Eu acho que vai encontrar 3 cavernas descendo aqui, ó. Ó, já encontrei mais uma aqui, ó. Nem passei os olhos direito, já encontrei outra aqui. Continuar descendo aqui, ó. Já achei um ferro aqui também. Ferro pra dar um lucro assim na viagem. Vai indo, vai descendo. Outra caverna ali. Descendo. Aqui, ó. Diamante. Vocês viu? Diamante. Isso que é diamante. Seus loucão. Galera, eu vou subir aqui e já volto. Voltando aqui, galera. Aqui, ó. Consegui 6 diamantes lá, ó. Ó, mensagem do WhatsApp que incomoda pra caralho. Agora a segunda aqui, ó. Vamos ver. Acho que é por aqui, peraí. Tô vindo errado. Aqui. Tem um ali do lado da árvore, mas aquele ali é fácil. Aqui, ó. Ó. Vai ter um eucalipto, bem assim, ó. Do lado dessas flores aqui, ó. Do lado direito dessas flores, assim, ó. Do lado direito. Vai ter um eucalipto só num bloquinhozinho aqui. Daí você vem aqui, ó. Tem uma árvore, né? Daí você conta 1, 2, 3. Daí no terceiro você desce 1. Que no caso é meio que o oposto desse aqui, ó. Meio que o oposto é, tipo assim, ó, uma aqui e outra aqui. Daí você coloca aí. Se for contar aqui de baixo é 1, 2, 3, daí 4. Daí você vai. Daí você começa a descer aqui, ó. Vou descer lá e já volto, tá? Na hora que eu chegar. Não, vou voltar não. Ah, sei lá, eu vou descer aqui. Descendo. Voltando aqui aos diamantes. Acabei de achar aqui os dimas. Pegando aqui, ó. Vamos ver. Só descer lá onde que eu falei lá. Pegar aqui, ó. Os ferrão também. Cadê? Aqui. Pera aí, eu vou subir lá em cima e já volto.
Voltando aqui, galera. Aqui, ó, perto disso aqui, assim, onde que eu expliquei as coisas aqui, ó. Vai ter uma árvore assim caída aqui. Vai ter uns gravels ali. Gravel, cadê outro lugar? Vamos. Caralho, tô com fome, esqueci de pegar a comida. E aqui, galera, o outro. Aqui, ó, vai ter, aqui tinha que ter um bloco de terra, eu quebrei. Aqui, ó, vai ter assim, desse jeito. Aqui vai ter as gramas. Do lado esquerdo dessas flores aqui, ó. Perturando aqui no meio aqui, ó. Você vira pra trás, tem essa árvore aqui, né? Ó, deixa eu mostrar aqui bem certinho aqui, ó. Você vem aqui no pé dessa árvore, cavuca aqui, ó. Pode cavucar. Deixa eu tomar uma poção de Negative Vision. Tomar essa poçãozona aqui, ó. Night Vision. Que Negative Vision, que é? Você parece que é burro, não estuda inglês. Que você vai descendo até chegar lá. Vou pausar o vídeo lá, quando eu chegar lá pertinho eu volto. Volta aqui, galera. Eu quebrei um diamante aqui sem querer, mas não dá nada não. Ó. Desmamante. Meus desmamantes. Aqui, ó. Você pega os desmamantes aqui, ó. No fim eu vou mostrar quantos desmamantes que deu. Tem até redstone aqui, ó. Vou pegar essa redstone aqui. Ó, já ficou uma dica aí, ó. Aqui na hora que você pegar o diamante, você já pega uma redstonezinha ali, ó. E de boa. Aqui você sobe aqui, ó. Vou subir lá. Daqui a pouco eu volto. Voltei aqui, galera. Rapidation, depois que eu peguei. Ó, matar aquele creeper ali. Pra vocês verem que eu sou foda. Vai caçar o creeper, viadão. Vem. Tá porra, não acertei nenhum burro no creeper. Mas você é burro, hein, cara. Aqui, ó, vai ter esse riozão aqui. Vai ter um rio, umas areinhas ali. Vai ter um village zombie. Um village aqui, ó, no meio dessa. Ó, a sobrancelha dele é torta. Que filé. Eu matei ele só com uma pancada na cara. Vai ter um eucalipto ali, ó. Vai ter nuvem, vai ter o sol. Será? Ah, não sei que vai ter. Isso é estranho. Você vem aqui, ó. Aí você vem aqui. Vai ter uma galinha ali também, ó. Vai ter... Ó, galera, você vê Herobrine no meu vídeo aí, ó. Já deixa aí nos comentários assim, ó. O Herobrine. Porque quando aconteceu de eu não tá gravando num mundo aleatório, jogando de boa. E eu vi o Herobrine. Eu vi de boa, assim, eu já vi ele um monte de vezes. Eu sou muito chapadão, já jogo há muito tempo Minecraft. Aqui, ó, vai ter uma areia aqui, daí você pega aqui, ó, pega a reta aqui, aqui vai ter uma escadinha, daí você vem nessa aqui, ó, aqui, conta 1, 2, 3, na quarta você pega descendo. Na quarta você desce, aqui, ó, vai descendo, ó, quando... Pera aí. Vai descendo até o chão. Descendo. Que bosta. Ó a cavernona louca no mundo aqui, ó. Filé. Galera, eu vou postar um vídeo de Skywars aí, ó. Um vídeo assim de eu jogando Skywars assim pra vocês verem que eu sou fogada. Muito fogada. Fogada. Vamos, cavuca. Que pesado. Ah, não. Sai. Nossa, véi. Tem que tomar cuidado com isso, galera. Por favor, não faz isso. Você vai descendo em 2 blocos. Que cagada que eu fiz, hein? Eu sou burro, hein? Não faz isso, por favor. Ó, você vem aqui, ó. Quando você chegar nessa caverna, você vem cavucando assim, ó. Você vem cavucando um bloco aqui. Daí você vai cavucando um bloco ali. Daí de repente, quando você tiver aqui, você cavuca os blocos ali. Daí você pula pra cá em cima desse bloco e cavuca os blocos dali. Daí pra vocês não caírem em cima da lava. Daí, ó, vou fazer uma demonstração aqui, ó. Pera aí, agacha. Põe umas terras ali assim, ó. Aqui, ó. Põe umas terras. Aqui, ó. Quase que eu caí de novo. Aí, galera, eu vou voltar aqui no modo sobrevivência que eu pegar esses desmamantes. Que sobrevivência. Eu tenho medo de travar o mundo e eu cair dentro da lava. Ah, eu sabia, eu sou muito... Oh, meu Deus do céu. Essas porra aqui ficar
ficar bugando essas desgramas sem futuro. Ficar dando só azar pros outros, as porra. Ah, meu Deus do céu. Já deixar arrumado esse trem aqui, ó. Aí, ó, galera, eu já tô até demonstrando como é que se pega os desmamantes aqui, ó. Aqui, cavuco aqui pra cima. Que eu acho que é pouquinho nessa sede aqui, ó. Nessa sede. Nesse trem. Ó, quase que eu caí dentro da lava de novo aqui, ó. Essas lavas aqui, lava. Tô uma raiva de lava, lava o cu, desgraça. Ai, caraca, o raivoso é muito foda, hein. Quem assistiu aí também, ó. Muito foda, né? Tá porra, cara. Faltou um pouquinho pra eu morrer, doido. Isso acontece de eu ficar imprensado na parede dessa aqui, ó. Que essa versão tá bugadíssima. Já era, compadre. Já. Tá porra. E eu acho que vai ter lava. Que sabia. Aqui. Vai comendo. Vai quebrando essas porretas aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se tem mais diamante. Tem um diamante aqui. Ih, lascou, fedeu. Lascou muito. Tem que colocar pandesídio. Pandesídio, que burro. Aqui. Vamos. Vai. Ai, que preguiça que eu tô. Pega desmamante. Eu vou subir lá em cima, lá, ó. Ai, cadê? Aqui, ó. Vou subir lá e já volto. Galera, eu tô voltando aqui, ó. Ó, minha poção de visão noturna deu certinho no tempo ali, ó. Show de bosta. Show de bosta. Ai, ai, ai. Ó, quase que eu caí dentro da água ali, ó. Olha, olha. Pegar uma madeira de louco aqui, ó. Fazer uma crafting table. Fazer uma crafting table. Vai, corre, corre, miserável. Corre. Olha, tá porra. Ai, desgraça, não viu o bagulho ali. Aqui, ó, você vai nascer mais ou menos ali, ó. Agora eu vou fazer uma crafting table aqui, ó. Matar essa vaca aqui, que ela é muito feia. Ó, quase crachou ali já também. Mata essa vaca, essa desgraça. Vem aqui, filha da puta. Vou descer. Morre. Morreu. Morreu. Ó, se tiver alguma menina aí, ó, querendo namorar comigo, assim, ó. Deixa um WhatsApp, ó, pra nós trocar uns VAP. Nós conversar aí, ó. Eu sou um gato, meu gatão. Ó, galera, aqui eu vou... Ó, já tem uma armadura de diamante. Deu 24 diamantes. Cê é louco, doido. 24 diamantes, mano. Você vem aqui, ó, um peitoral, um caçapete, uma bota e uma calça. Aqui, ó. Ó, que esse aqui já tá usado, ó. Novo, novo, novo e novo. Viu, galera? Deu certinho uma roupa de diamante. Galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe para seus amigos aí, ó. E vamos bater uma partida de Skywars lá, ó. Se você quiser entrar aí. O negócio lá que você coloca lá, SW, daí tem que colocar o número lá. Se você quiser jogar comigo, eu jogo uma hora dessa assim, mais ou menos. Deixa eu ver que hora que é. 9h09. Eu jogo uma hora dessa assim, mais ou menos. Daí você entra lá, é SW15, daí .lbsg.net. Daí a porta você não muda nada. Lá, ó, como é que é meu nome? Peraí. Ó, meu nome é Game Expert 1778. Só que ele é minúsculo aqui o game. E o Expert, o E é o mesmo E pra Game e Expert. Aqui o Skywars aqui, ó. Já deixar pro outro vídeo aí pra nós jogar Skywars. E valeu, falou e fui.